Ora, bem-vindos à Visão Imobiliária, uma rubrica em que em 5 minutos exploramos aqui diferentes temas do mercado imobiliário. Esta semana, do que é que nós falamos? Vamos falar de fatores que estão aqui a influenciar o mercado imobiliário, maioritariamente português. E o ponto base aqui para esta análise é percebermos que o mercado imobiliário, tal como qualquer outro mercado, é definido pela lei da procura e da oferta. Nós vemos neste gráfico que é igual a qualquer outro mercado em que temos uma curva de procura e uma de oferta e temos um ponto de interseção que define qual é que é o preço médio do mercado. Em qualquer situação em que temos um movimento em que se altera a oferta ou se altera a procura, nós temos uma alteração deste ponto de interseção destas duas retas que vai fazer uma alteração do preço e é isso que nós vamos fazer neste episódio. Vamos perceber aqui quais são os fatores que podem afetar a oferta, quais são os fatores que podem influenciar a procura e dessa forma tentar construir aqui um cenário para no próximo episódio passarmos aqui às previsões para o mercado imobiliário. Sendo assim, e passando para a oferta, o que é que nós temos no mercado português para 2025? Em primeiro lugar, temos um aumento do investimento imobiliário, cerca de mais 8% é a previsão para 2025. É importante perceber que este investimento não é só para imóveis habitacionais, também é para imóveis comerciais, logística, etc. Mas é interessante perceber que vai haver mais investimento, ou seja, se há mais investimento, teoricamente nós teremos mais oferta. Aqui o importante também perceber, percebendo que há, mais investimento, mas então esse mais investimento trará mais oferta para o mercado português. Aqui entra um segundo ponto muito importante, que é o custo da construção, que continua a aumentar. Aqui, e depois de um período de pandemia em que o custo de construção foi aumentando pelo aumento do custo das matérias-primas, neste momento o custo da construção continua a aumentar, mas muito elevado pelo aumento no custo da mão de obra. No fundo, isto cria um cenário em que realmente haverá mais oferta disponível. Aliás, neste momento já há mais oferta disponível no mercado, mas tem aqui um detalhe que é super importante, que é esta oferta disponível em maior quantidade está situada num patamar de preços que, digamos, que será inacessível para a maior parte da população portuguesa, ou seja, para a classe baixa e classe média. No fundo, estamos a criar uma situação em que, como todos vemos, cada vez há mais construção. Em qualquer cidade portuguesa, nós conseguimos ver que há gruas por todo lado, há prédios a serem construídos, só que os valores a que esses imóveis estão a ser posicionados no mercado fazem com que este excesso de oferta seja em imóveis, digamos, a partir dos 400, 500 mil euros. Se formos às grandes cidades, Porto, Lisboa, é neste momento totalmente impossível arranjar, por exemplo, um T2 abaixo dos 300 mil euros. Ou seja, em termos de oferta, o que nós teremos é sim um pouco mais de oferta, mas apenas nos patamares de valores elevados. Nos patamares mais baixos não há nenhum indicador que nos leve a crer que poderemos ter mais oferta, até pelo contrário, como nós vamos ver, a procura é tão grande nestes patamares mais baixos que no fundo o preço está a aumentar e cada vez temos menos oferta neste ponto do mercado. Um último ponto seria aqui a lei dos solos, um tema interessante e que vamos explorar noutro episódio e que no fundo levou aqui à queda do governo e que era uma medida que pretendia aqui aumentar a oferta imobiliária, nomeadamente dos imóveis novos. Esta será uma medida que, tal como disse, nós vamos explorar com mais tempo, mas que a curto e médio prazo não trará aqui nenhuma influência para a oferta no mercado imobiliário português, porque estes processos, até serem devidamente licenciados e estarem disponíveis no mercado, demorará sempre algum tempo a produzir os seus efeitos. Em termos de procura, o que é que nós temos? Um fator muito grande, a continuidade do apoio aos jovens. E de que é que estamos a falar? Em primeiro lugar, nas escrituras, isenção de imposto de selo e isenção do IMT. É uma grande redução que permite com que os jovens consigam iniciar o processo de compra de uma casa com crédito de habitação sem precisarem de tanto capital assim e que permite que os jovens estejam mais em força no mercado. E também temos a garantia pública ou o financiamento a 100%, que acaba por ajudar aqui a que, no fundo, os jovens tenham capacidade de entrar numa compra sem necessitarem de tanto capital próprio para iniciar este processo. Importante perceber,
Os jovens, sim, estão em força no mercado, porque também sabem que estes são fatores que os estão a beneficiar no mercado, em que eles ficam em vantagem face a outros compradores, mas que será algo que poderá ter e terá certamente um fim, e os jovens estão claramente a aproveitar. Outro ponto que está a influenciar a procura é a descida das taxas de juros. Atualmente, e na busca de algum crescimento económico ou de incentivo ao crescimento económico, o Banco Central Europeu e outros bancos centrais têm reduzido consecutivamente as taxas de juros. No fundo, a redução das taxas de juros traz maior poder de compra a quem está a comprar com crédito à habitação, ou seja, olhando para aquele cruzamento de procura e oferta, nós o que temos é a curva da procura a subir e a chegar aqui a um ponto de interseção mais alto com a oferta, porque comprar com base ao crédito à habitação está a ficar mais barato. Depois temos aqui um fator que já falamos anteriormente, que é a concentração da procura. No fundo, nós temos um pedaço muito grande da população que está a procurar num patamar do mercado em que não existem imóveis. O que é que nós queremos dizer com isto? Os tais imóveis abaixo de 400, 300 mil euros são cada vez menos, como nós falámos anteriormente, mas a verdade é que este patamar é o patamar onde a maior parte da população tem capacidade realmente para conseguir iniciar uma compra. Ou seja, mais do que nós olharmos para a oferta e procura do mercado em geral, é preciso olhar para a oferta e procura se considerarmos apenas imóveis, por exemplo, com um patamar máximo de valor de 400 mil euros. E neste patamar especificamente, a procura é extremamente elevada e a oferta é extremamente baixa. Nesta análise 2, temos também aqui dois fatores que eu chamei aqui de wildcards, que não são tão previsíveis para o efeito que poderão trazer no mercado. Número 1, a queda do governo atual, e isto aqui é importante porque, no fundo, confirma-nos que nós temos uma falta de estabilidade política em Portugal, e a falta de estabilidade política, no fundo, o que traz é a falta de um governo que tenha um plano a 4 ou 8 anos, com medidas específicas, que não tenha que fazer cedências a outros partidos e que possa realmente tomar medidas que enderecem de frente o mercado imobiliário e que tragam soluções. O segundo wildcard são aqui as políticas americanas que neste momento andam aqui a mexer com todas as economias mundiais e com todos os mercados. Aqui ainda é um bocado imprevisível o que vai acontecer, já vemos alguma instabilidade mesmo nos mercados de ações e valores. Uma das coisas que nós sabemos é que quando há instabilidade em mercados de valores e ações, normalmente os valores fixos, coisas como o ouro, coisas como os imóveis, acabam por se tornar ativos de investimento mais interessantes, o que poderá trazer mais procura para estes investimentos. Com base nestes fatores que falámos hoje, na próxima semana faremos aqui uma análise do que serão as previsões a curto e médio prazo para o mercado imobiliário. Agradeço que tenham perdido o vosso tempo a ver este episódio, deixem os vossos feedbacks, os vossos comentários e vejo-vos na próxima semana.